7h34, hora do esporte. João Vanderlei chegando por aqui. E já com Série A, está chegando o dia, cada vez mais a gente vai falar de Série A por aqui. Verdade, Fábio. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou detalhes das 8 primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro e o torcedor azulino já começa a ter um pouquinho do gosto do que é voltar à Série A depois de mais de 30 anos. Vamos para o telão ver os jogos das 8 primeiras rodadas, porque datas e locais definidos. Antes a gente só tinha aquela famosa tabela base, né, só com a marcação dos jogos e com datas prováveis, mas está definido a estreia do Remo no dia 28 de janeiro, quarta-feira, no final do mês, contra o Vitória às 7 da noite no Estádio Barradão. Depois, na segunda rodada, estreia do Remo em Belém, hein? Contra o Mirassol às 8 da noite no Mangueirão. Por enquanto, todos os jogos do Remo estão designados para o Estádio Mangueirão, mas há a possibilidade de termos ao longo da primeira divisão alguns jogos no Baenão por conta de shows que já estão marcados para a principal praça esportiva do Pará. Terceira rodada vai ser uma quinta-feira, dia 11 de fevereiro, lá em Belo Horizonte, tem Galo e o Clube do Remo. Na quarta rodada, o Leão já recebe o Internacional de novo às 7 da noite no Mangueirão. Virando a página, vão para a quinta rodada, tem o Fluminense, 2 jogos seguidos do Remo em casa, tá? Também 7 da noite no dia 12 de março no Mangueirão. Sexta rodada, aí o Clube do Remo já vai para Curitiba, onde enfrenta o Coxa, às 6h30 no Couto Pereira. É o primeiro jogo do Remo que vai ser num domingo, tá? Porque até a quinta rodada todos os jogos vão ser em meio de semana. Depois vai ser novamente no meio de semana, numa quinta-feira, dia 19 de março, Flamengo e Remo no Maracanã, às 8 horas da noite. E o primeiro jogo, naquele horário clássico que a gente já se aprendeu a acostumar, né? Domingo, 4 da tarde, no Mangueirão, tem Remo e Bahia na 8ª rodada. CBF só liberou os jogos até aí por enquanto. E um detalhe é o seguinte: para esses jogos em casa, pelo menos até esse do Fluminense da quinta rodada que a gente está vendo aqui no telão, o torcedor vai precisar se programar, tá? Para sair cedo aí do trabalho, da escola, de onde for, porque estão marcados sempre para as 7 e também para as 8 horas da noite. Então, o torcedor azulino já tem como se programar para essas partidas e agora já começa a planejar a Série A de fato. O Clube do Remo ainda está em Recife fazendo a pré-temporada e o Leão apresentou mais um jogador para compor o elenco para a primeira divisão. É o zagueiro Léo Andrade. Vamos conferir. A volta do Clube do Remo à Série A é um projeto que atraiu um jogador que está longe do Brasil há bastante tempo. A expectativa é a melhor possível. Eu estou muito feliz em voltar ao Brasil. Quando apareceu o projeto do Remo, não titubeei em aceitar pela grandeza do clube, pela torcida que tem, pela estrutura que tem. Então, estou muito feliz, muito motivado. Me sinto preparado para poder corresponder à altura da grandeza do clube. Aos 27 anos, Léo Andrade é zagueiro, cria do Coritiba, mas que fez a carreira profissional fora do país. Já jogou na Rússia, Grécia e Portugal. Aliás, na Terra do Fado foi onde ele jogou mais partidas. Foram 58 em 3 temporadas pelo Marítimo na primeira divisão. E para quem já experienciou diferentes escolas de futebol, mudar de casa não é algo novo. Na verdade, pode ser até uma vantagem. Eu acabei jogando em vários esquemas diferentes, tanto com 3 zagueiros, quanto com 2, marcações homem a homem, em zona. Então isso agregou muito para mim, tanto no futebol, um exemplo na Rússia, que foi muita força, então você acaba jogando com centroavantes muito físicos, na Coreia, que são mais rápidos, mais intensos. Então, assim, isso agregou muito para que eu pudesse chegar aqui hoje mais maduro. Mas antes de vir para o Remo, Léo estava do outro lado do mundo. No ano passado, fez 29 jogos e marcou 2 gols pelo Suwon Blue Wings, da 2ª divisão da Coreia do Sul. Então, eu saí muito jovem, me ajudou muito a agregar no meu futebol, jogar em diferentes ligas. Então, hoje sim, me sinto preparado, me sinto pronto, mais que nunca motivado. E é com essa confiança que Léo retorna para os trópicos e com a esperança de que não demore a se readaptar ao futebol brasileiro. Sem dúvida é um dos
dos melhores do mundo. Então, assim, tá sendo importante para mim pegar o ritmo de novo e me agregando junto com os companheiros. Então, está sendo muito importante para mim, para pegar também a parte física, mas também a parte tática e técnica aqui no futebol brasileiro. Esse é o Leão Andrade, que chegou a fazer apenas 10 jogos pelo Curitiba há 7 anos atrás no futebol brasileiro. De experiência por aqui, ele só tem mais jogos da base e sub-23. Profissional, apenas essas 10 partidas, como eu mencionei. De resto, ele fez a carreira praticamente toda na Europa, mas é um cara que tem experiência na primeira divisão de Portugal, que é uma liga complicada, né? Sempre jogando contra clubes grandes, como Sporting, Porto, Benfica, indo bem. Lá na Coreia do Sul, ele marcou 2 gols em 29 jogos, é um zagueiro que agora está retornando para o futebol brasileiro. O Remo tentando encontrar essas oportunidades de mercado fora do país. Acredito que até o Bruno falou ontem no quadro da janela de transferências dos 4 nomes que o Remo está atrás. 2 deles argentinos, o Lionel Pico, que inclusive está perto de assinar com o Remo, né? O Remo já está se acertando com o Platense, já fez a proposta para a equipe que foi sensação no futebol argentino há 2 temporadas atrás, para ter aí o volante, e também o Rafa Monte, jogador atacante que fez 18 gols na última temporada, que joga no futebol equatoriano. Então, com o mercado o brasileiro, dos jogadores que estão acostumados sempre a jogar a Série A por aqui, muito inflacionado por conta da presença dos estrangeiros, né, que tem uma cota novamente, vai ser de 9 esse ano, os jogadores daqui ficam bem mais caros. Então, o Remo tem, para não entrar em leilão, a oportunidade de buscar esses jogadores fora do país, trazer os estrangeiros e também repatriar alguns deles. O Leão Andrade é um desses nomes. E aí, para o jogo de domingo contra o Águia de Marabá pela Supercopa Grão-Pará, fica aquela pergunta: que tipo de time o Osório vai colocar em campo? Porque a gente viu a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Nacional já vai começar em cima do laço, com esses primeiros jogos do Remo na temporada. Vale lembrar, no dia 18 tem o Águia, no domingo, depois tem uma semana de descanso, joga contra o Bragantino na abertura do Parazão no sábado, dia 24, e já viaja para enfrentar 3 dias depois o Vitória na quarta-feira, no dia 28. Então, Remo ainda não fez nenhum amistoso nessa pré-temporada, diferente do Paysandu, que jogou contra o Cametá, e vários outros times do interior que também estão se enfrentando por aí. Então, o time do Osório precisa de ritmo de jogo. Vai ter que encontrar nessas primeiras partidas a oportunidade de fazer isso. Porque se for esperar para colocar, em teoria, o que seria o time titular só para enfrentar o Vitória, sem fazer qualquer tipo de atividade com outra equipe, né, onde você não tem o controle em todos os dias nas sessões de treinamento, pode ser um pouco perigoso. O Vitória está, pelo menos, adotando essa estratégia. Na primeira rodada, a equipe baiana colocou uma equipe completamente alternativa, praticamente só jogadores da base, para estrear lá no estadual. Vamos ver o que é que o Remo vai fazer para esse jogo contra o Águia. Eu colocaria, tá, o melhor time possível do Remo, já para aquecer nos motores, dar o ritmo de jogo necessário para enfrentar o Vitória. O Remo, quanto mais pronto chegar para essa partida, numa pré-temporada que está sendo curtíssima, melhor. Vale lembrar que o Remo fica até sábado em Recife, viagem de volta na véspera do jogo para domingo jogar contra o Águia no Mangueirão. Mudando de assunto, vamos falar do Paysandu, porque a aposta do Papão para a temporada de 2026 são os jogadores da base. A gente mostrou nessa semana já o Ângelo e também o Cauã, lateral esquerdo. Hoje é dia do zagueiro Cauã, só que é o Libonati, de apenas 20 anos, que é uma das apostas da equipe. Aproveitar a oportunidade no elenco profissional é o que mais querem os garotos promovidos da equipe sub-20 do Paysandu. Principalmente Cauã Libonati. Em 2025, ele quase se despediu do clube antes mesmo do fim do Parazão da categoria. Depois de uma pequena novela, teve o vínculo renovado por mais 2 temporadas. Eu sempre deixei muito claro que eu queria ficar no Paysandu. Veio chegando o contrato no final e foi tendo essas incertezas, mas eu procurei focar muito no meu dia a dia, no meu treino, deixei na mão do meu empresário e do Paysandu, que eu sei que eles queriam o melhor para mim. Que bom que deu tudo certo, consegui renovar até final de 2027 aqui, estou feliz. Apesar de ter apenas 20 anos, Libonati já tem certa rodagem nas categorias de base. Passou por clubes como América Mineiro, Ceará, Fortaleza, até equipes de Portugal. Isso é muito importante quando a gente chega aqui no profissional, né? Essa bagagem que a gente tem.
que a gente que sobe assim, que pode jogar partidas, pode ter minutos, e é muito importante, juntamente com o treino, com o nosso dia a dia aqui, que a gente está sendo muito bem tratado por todos. Cauã também passou pelo Remo. Aliás, ele tem um amigo bem próximo que foi revelação do maior rival do Papão na temporada passada, o lateral direito Cadu, que hoje está no Botafogo. Será que agora a Joia Bicolor pode seguir o mesmo caminho? A minha ligação com o Cadu é muito forte, desde pequeno, né? Desde criança a gente sempre foi amigo, nossas famílias são muito amigas. Eu e o Cadu a gente sempre se falava. Quando ele conquistou as coisas aqui no Pará, eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para ele. Agora ele está no Botafogo, estou muito feliz acompanhando ele na copinha, tudo. O Cadu a gente chegou a jogar junto, eu estava de volante ainda, ele de lateral. A gente teve uma parceria muito boa nos clubes que a gente jogou junto. Até hoje falo com ele. É um parceiro muito próximo. Espero, quem sabe, no futuro a gente possa jogar junto novamente, se reencontrar. Cauã Libonati vai disputar a posição com Castro, um dos jogadores contratados para a temporada, além de Lucão e Arley, também oriundos das categorias de base bicolor. Só que essa não é a posição de origem do jovem atleta. Minha situação é bem parecida com a do Castro. Eu comecei como volante, cheguei no Paysandu como volante, como camisa 5. E o treinador da época entendeu que minha saída de bola era boa, o passe era bom, e decidiu me recuar junto com a minha altura para ajudar nessa construção, nessa saída de bola. Aí eu fiz uma partida de zagueiro, fui fazendo outra, gostei, a comissão gostou, chegou em mim e falou: e aí, quer mudar de posição? Eu falei: sim, eu estou aqui para ajudar, a posição que eu jogar, vou dar minha vida, vou dar meu melhor. A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será no dia 25 de janeiro, contra o São Raimundo na Curuzu. Enquanto isso, Cauã vai se habituando à realidade do profissional. A ideia do professor Júnior Rocha está ficando clara na nossa mente, a ideia que ele quer de jogo, como o Paysandu vai se comportar na saída de bola, na pressão, num 2 ali para sair jogando. A gente tá ficando bem clara essa ideia dele. Eu estou entendendo, ele fala comigo, fala com os outros zagueiros. O que ele espera da gente em campo, a hora de saltar, a hora de não saltar, a hora de fazer uma cobertura, a hora de não fazer. Ele sempre está conversando com a gente e eu estou muito confiante nos treinamentos para que eu possa ganhar minutos nesse paraense e mostrar para todos a qualidade e que eu possa ajudar o Paysandu cada vez mais. É o início da carreira profissional. É onde todo jovem jogador sonha em chegar. E Cauã Libonati garante que teve base familiar para estar pronto para esse momento. E ele não quer desperdiçar. Eu vim de uma família muito boa, né, que sempre me ensinou tudo certo. E eles me apoiam desde quando eu era menor com esse sonho. E não é agora que eu estou tão perto que eu vou fazer alguma coisa para me distanciar desse sonho, né? Então, em relação a isso, sou muito tranquilo, cabeça boa, focado só no meu objetivo, dormindo bem, comendo bem, esquecendo distrações. E é isso que eu quero, estou focado e chegou o ano de fazer isso acontecer. Eu gostei da palavra do Libonati aí nesse final, porque esse tipo de mentalidade que os jogadores que sobem na base profissional do futebol paraense, às vezes falta, né? É um pouquinho mais de foco na carreira. O Libonati está mostrando o que tem. Já vi bastante ele jogar, cobri vários jogos da base do Paysandu desde 2024, 2025, e é um zagueiro que é alto, tem boa saída de bola, tem posição e tem muita categoria, né? A gente está vendo aí o Cauã Libonati pelo Paysandu, 20 anos de idade apenas, e a vez dos garotos da base do Paysandu, né? A maioria deles que subiram, pelo menos na minha opinião, tá? Os mais prontos estão na defesa. Além do Libonati, o Yarley, que costumava fazer a dupla dele na zaga na base do Paysandu, é um cara que também já tem bastante rodagem, assim como o Libonati, já teve experiências em outros estados aqui no Brasil, outros times grandes, e também estão mais prontos para esse início de ano no Papão. A gente torce para que tudo dê certo e para que eles se desenvolvam, né? Porque os garotos daqui sempre precisam de uma oportunidade. Então, boa sorte para você, viu, Libonati? Daqui a pouco a gente volta, Fábio, para o segundo tempo do esporte para falar sobre a Copinha. Infelizmente, o Águia caiu ontem, um belo jogo, inclusive, do Águia contra o Juventude, caiu de pé. E vamos também mostrar a situação do gramado lá de Santarém, que não anda boa e acende um alerta de preocupação há 10 dias do início do Campeonato Paraense. É bem complicada a situação, então a gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho. João, te espero. Ok, valeu. Até já. H 8h24, segundo tempo do esporte. João chegando e vamos falar de Copinha, que assim, nem sempre as notícias estão sendo boas e essa
é esse caso, né? Não é uma notícia tão boa. Verdade, depois da Tuna ser eliminada na Copa São Paulo, ontem foi a vez do Águia de Marabá, mas o Águia vendeu caro a sua desclassificação para o Juventude. Vamos ver aí os gols da partida, né? O Águia deixou escapar nos pênaltis, inclusive, a inédita classificação. Primeiro esse belo gol aí do Cucri, terceiro gol dele na Copa São Paulo de voleio, acabou fazendo aí o primeiro da equipe do Águia. Depois, no cruzamento, a bola acabou vindo, um toque de cabeça, gol. No final dos 90 minutos, a partida foi para os pênaltis e o Águia acabou perdendo por 5-4 depois dessa cavadinha aí do jogador do Águia, que não bateu tão bem o pênalti, né? O Azulão aí cai na primeira fase de mata-mata, duas equipes parentes acabaram avançando, mas a Copinha tem justamente o motivo de existir, não só para premiar um vencedor, mas de revelar principalmente jogadores, né? E para o Águia, o Cucri é esse cara, volante, já foi um dos principais jogadores da equipe profissional na última temporada, jogou Série D, jogou o Parazão, se destacou nas duas competições, jogador que é formado ali na região de Marabá, indígena, então é um cara que está surgindo, que está demonstrando muito potencial. O Águia pode lucrar muito se souber aí fazer um contrato com um jogador que possa ganhar dinheiro mais lá na frente, com certeza chamou a atenção de muita gente e é um trabalho de base que eles estão fazendo por lá, que às vezes falta também um pouco aqui na capital, né? Inclusive, o Paysandu, por exemplo, apostando em muitos jogadores jovens, se eu fosse o Paysandu, já tentava contratar logo aí esse atleta, né? Já fazia um meio de campo bem interessante, montaria ali com o Pedro Henrique também, o Caio Melo ou o Marcinho, que inclusive vai ser apresentado hoje lá no Papão, um jogador interessantíssimo, jovem, que tem muito potencial pela frente. Parabéns ao Águia pela campanha, conseguiu avançar na segunda posição no grupo, felizmente acabou sendo derrotado nos pênaltis e a Copinha também acabou, né, para os times paraenses, infelizmente Carajás já tinha caído na primeira fase também, assim como o Clube do Remo. Vamos falar de Parazão? Vamos falar também sobre um problema que vem causando preocupação antes do início do campeonato, que são os gramados. Na segunda-feira, o São Raimundo recebeu uma vistoria que a Federação Paraense de Futebol fez no Panteirão, local que foi designado como sede dos times santarenos, só que as fotos não foram muito animadoras. Faltando 10 dias para o início do campeonato estadual, as imagens mostram um gramado recém-plantado, apresentando muitas falhas. E ano após ano, a Federação tem pressionado os clubes para que os terrenos das partidas tenham mais qualidade. No final do ano passado, o estádio Diogão, em Bragança, foi vetado. Por conta disso, a troca completa foi realizada no gramado. E, segundo a estimativa dos engenheiros agrônomos, é de que o Diogão tenha condição de jogo em até 40 dias após o início da reforma que foi realizada na semana passada. O Bragantino tem um step para a primeira fase, que é o estádio Estrelão e lá em Augusto Corrêa. Só que o problema é que Santarém não tem. Além disso, o Panteirão vai ser a casa de 3 times, São Raimundo, São Francisco e o Amazônia. Na semana passada, a final da Copa Oeste do Pará, entre São Raimundo e São Francisco, precisou ser realizada em Belterra, num estádio que não tem condição de receber jogos do estadual. E na tabela do Parazão, as únicas partidas da primeira rodada que não tiveram datas, locais e horários confirmados são a Amazônia e Tuna e São Francisco Capitão Poço. Essas partidas continuam indefinidas, o que pode causar um transtorno para o campeonato com até o atraso das partidas. Hoje, os estádios confirmados no Parazão 2026 são Mangueirão, Curuzu e Baianão, todos esses na capital, o Zinho Oliveira em Marabá, o Parque do Bacurau em Cametá, o Ipixunão em Nova Ipixuna, que vai ser a casa do Santa Rosa, o Estrelão em Augusto Corrêa, que vai ser a casa do Bragantino e da Tuna nessa primeira fase, e em Castanhal também tem o Ninho do Japim, com a possibilidade da volta do Maximino Porpino. Para finalizar, tem o Rufinão, lá em Capitão Poço, a casa da Laranja Mecânica. E se a situação não tiver uma solução satisfatória, em breve Santarém vai continuar sem receber jogos nesse ano. Os times vão ter que procurar outras cidades para poder jogar, o que vai causar um transtorno ainda maior, Fábio. Preocupante e que atrapalha muito, com certeza, esses jogadores, né, que precisam se deslocar toda vez. Bom, fechamos. João, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Você está amanhã aqui? Não, amanhã é Bruno Manso Fora. Tá bom, então amanhã é o Bruno. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você também. Te espero amanhã, quinta-feira, hein? Tchau, tchau.